Estamos de volta com o SBT RP Esportes esse sabadão e presta atenção, nessa semana tivemos uma grande repercussão aí sobre a lesão do Neymar que resultou numa cirurgia. A fratura no quinto metatarso do pé direito é a pior lesão que Neymar já teve aí desde sua estreia como profissional e o deixará aí por muito tempo fora dos gramados para essa recuperação, cerca de 3 meses. E para falar um pouco mais sobre isso, com um olhar profissional, recebemos aqui no SBT RP Esportes o fisioterapeuta Péricles Machado, que trabalhou com o técnico Dorival Júnior no Botafogo de Ribeirão Preto e foi convidado para passar uma semana na capital paulista com a equipe do São Paulo Futebol Clube, conhecendo a estrutura do time e trocando experiências com os profissionais da área de preparo e reabilitação física. Péricles, obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Boa tarde, Márcio. Seja bem-vindo. A gente vai falar aí da lesão do Neymar, que eu tenho certeza que eu acho que veio à tona, muitas pessoas devem ter te perguntado também. Sim. Mas fala um pouco desse intercâmbio que você fez lá com os profissionais do São Paulo, que são renomados, né? Uma das melhores estruturas aí do país. Para você como profissional, o que trouxe de bagagem isso? Bom, Márcio, o que me chama a atenção é o histórico que a gente tem no futebol. Então, são 26 anos que eu, de forma direta ou indireta, estou envolvido com o futebol, com o esporte. E esse convívio nos trouxe excelentes amizades e uma delas é o Dorival Júnior, que me fez esse convite recentemente para estarmos compartilhando de um momento, conhecer a casa dele e a gente poder trocar experiência, um pouquinho que eu tenho para levar até ele também. Então foi extremamente válido, seja para nos mostrar coisas novas, seja para validar aquilo que a gente já faz no nosso cotidiano, porque de um jeito ou de outro, aqui em Ribeirão Preto, a gente presta serviços parecidos. A gente tem um serviço de atendimento à população em geral, mas voltado muito para atleta, seja profissional ou amador. Então é o nosso dia a dia. Então a gente acaba que nesses tempos todos de trabalho, adquirindo know-how, adquirindo experiência e podendo nessas visitas basicamente fazer uma troca mesmo de informação, levando para eles um pouquinho da nossa bagagem, recebendo um pouquinho da vivência deles, enfim, extremamente válido. A gente vê que hoje um atleta ele precisa ter uma preparação muito forte, uma preparação para atuar, por exemplo, ali na sua modalidade, se tratando do jogador de futebol, por exemplo, para atuar em campo ali. Mas se acontece uma lesão, é necessário também acompanhar de perto essa reabilitação, né, para ele voltar a jogar bem, né? Com certeza sim, Márcio. O que é diferencial numa recuperação é justamente esse atendimento bem personalizado e, mais do que isso, bem precoce. Basicamente, as ações que a gente desenvolve no ato da lesão, dentro de campo inclusive, fazem uma diferença no sentido de otimização de tempo, que é o grande divisor de águas no atendimento do atleta, onde a gente está ao lado da quadra, ao lado do campo, comparado ao não atleta, aquele que a gente atende na clínica, no setor, no serviço privado. Então, esse diferencial do atendimento precoce e personalizado faz toda a diferença. Agora, puxar um pouco para o Neymar, por exemplo, né, que o mundo parou com essa lesão do Neymar. Claro, é um dos principais jogadores do planeta, né? É o coração da seleção brasileira, hoje o principal nome do PSG. No momento ali da lesão, com a cena que aconteceu, você como um profissional aí, já dá para notar que teve uma lesão ou não? Como que é na hora ali? Você diz que o atendimento ele tem que ser, já faz diferença o atendimento imediato. Para vocês, quando vem a cena, como que é? Olha, Márcio, aquela imagem do Neymar, ela nos arremete para... A gente está com a imagem na tela, olha lá. Ó. Perfeito. Ela nos arremete para um mecanismo de trauma. Tem uma ilustração? Sim, tá claro. Essa imagem a gente pôde ver algumas vezes, né? Saiu bastante vezes na mídia televisiva, então realmente é bem compatível com aquilo que a gente vai estar conversando aqui hoje. Sim. Então, a princípio é um mecanismo de trauma bem típico do futebol, que é o entorse. Geralmente esse entorse não leva a essa lesão. O maior índice de lesões no entorse como esse é somente a lesão ligamentar, que foi uma das lesões que ele obteve. No complexo lateral do tornozelo, existem 3 importantes ligamentos. O anterior, que é o talo fibular anterior, foi agredido. Porém, diante da fratura, isso se torna café pequeno, ou seja, todo e qualquer procedimento que for determinante para a solução da fratura, o próprio ligamento ele se beneficia junto, vamos dizer assim. Por isso que o foco passou a ser basicamente a fratura. E é em cima disso que a gente deve estar conversando com vocês hoje um pouquinho. Entendi. Agora, o fato de fazer ou não fazer a cirurgia, claro que teve a questão ali do parafuso que foi colocado. Essa recuperação, como que é agora? A recuperação é imediata. Falaram, os médicos disseram que a fisioterapia ia começar imediatamente. Mas como? Logo um pós-cirúrgico, como é? Boa pergunta, Márcio.
O grande divisor de águas entre ter operado e não ter operado está justamente nesse aspecto, porque se a gente analisar friamente, é uma fratura simples, de prognóstico bom. Não necessariamente precisaria da cirurgia, não. O que acontece é que existe o fator prazo, o fator tempo, que corre. Então, todo mundo está brigando contra o relógio, né, para deixá-lo em condições para poder voltar para a Copa. Então, o fato de se propor uma fixação interna através da cirurgia é para, primeiro, garantir uma fixação do foco de fratura e permitir, através desse estabilizador a mais, ao início de uma fisioterapia precoce, concomitante ao período de consolidação do osso. Ou seja, quanto ao osso, não tem muito mais o que ser feito. O que tem que ser feito paralelo é a fisioterapia, tentando tanto manter a funcionalidade do tornozelo durante o período de imobilização do foco de fratura, consequentemente manter força, manter a parte cardiovascular dele, ou seja, tudo que a gente puder fazer no sentido de, paralelamente ao foco de fratura, ao tempo de imobilização, manter as valências, as qualidades físicas dele, está valendo. E isso que vai fazer a diferença. Porque a fratura em si ela tem um tempo mínimo biológico de reparação. Sim. Então, o que norteia, inclusive, a todos sobre o quão ele pode voltar ou não, é os reexames, por exemplo, um raio-x simples, vai nos balizando em que nível está esse processo de consolidação, que gira em torno de 6 a 8 semanas. Então, se você for analisar friamente, 6 a 8 semanas, para quem está no começo de março, está dentro. Então, cria-se muita celeuma em torno do atleta, em torno do fato. Porém, tem comigo que tem uma gordura aí boa para trabalhar tanto a parte clínica quanto a parte física e técnica. Importante. Obrigado, viu, Péricles, pela sua participação. Tamo junto. Tenho certeza que o nosso telespectador também, que acompanha aí o nosso programa, gostou muito importante pra gente, que tratou aí, trouxe as informações desde o início dessa lesão aí com a equipe até do SBT, direto lá da Europa. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Intervalo no nosso programa, na volta a gente vai falar da rodada do Campeonato Paulista. Fica aí.